Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, é o 31 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui em perseverança, né? Em vigilância, em oração, em meditação, né? Seguindo aí as veredas direitas, né? As veredas das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. São os vencedores, né? Lá do Apocalipse, das 7 igrejas. Vão ser arrebatados, né? A igreja que vai ser arrebatada para participar das bodas do Cordeiro. Graças a Deus. E nós estamos aqui, né? Nos inscrevemos, né? Aí nesse número. E estamos aqui na esperança de sermos contados, né? No seu número, né? No seu meio. Lutando. E amém, graças a Deus. Aleluia, Hosana, Maranata. Não é isso, irmãos? Graças a Deus, né? Pois é, então vamos continuar aí, né, com a nossa história aí, né, do cristianismo e as suas influências, né, no mundo, né, e também as influências que ele recebeu, né. E a igreja, né, a igreja que está aí nesse meio, né, nós estamos aí nesse meio, nesse mundo aí, né. Não são muitos, né, são poucos os que salvam, como está escrito, né, na igreja, né. Na verdade, os salvos são em grande número, né, mas a igreja ela é um número menor, porque vai receber um corpo espiritual no dia do arrebatamento para que ela possa entrar na Jerusalém Celestial. Só quem vai poder entrar lá é a igreja. Amém, graças a Deus, né? Então, nós começamos a falar ontem do tal do iluminismo, né, irmão? Foi um movimento, né, científico, filosófico, uma mentalidade que surgiu lá no século XVIII, né, entre os anos 1700 e 1800, né, e que teve uma grande influência aí no mundo das ideias, né. Nós vamos ver algumas coisas dele aqui, certo? Já vimos que os cientistas e os filósofos, né, estavam já combatendo, né, o cristianismo, né, o catolicismo romano principalmente, mas também o protestantismo, por causa dos seus dogmas, das suas doutrinas, né, a respeito da visão de mundo, da criação, né. Nós sabemos que nesse período, né, já tinha aparecido a lei da evolução, né, inventada lá pelo Darwin. Então houve grandes progressos nessa época e um pouco antes também, do ano de 1700, houve um grande progresso nas ciências, né? Conforme nós já vimos, até deu o exemplo aí da tipografia, né? Que revolucionou a edição e a impressão de livros, de folhetos, né? E que, digamos assim, de certa forma, foi o responsável pela divulgação das escrituras, né? Nas línguas vernáculas, né? Que antes era proibido, né? O catolicismo romano proibia as pessoas lerem as escrituras, né? Ela só estava escrita em latim, não podia ser traduzida e tal, e não sei o quê. E isso então começou a desagradar o povo, né? As pessoas, os cientistas, os filósofos. E aí então foi criado esse movimento. Então esse movimento, né? Chamado iluminismo, ilustração, século das luzes, né? Porque ele chamou-se de século da luz, porque ele chamou os séculos anteriores de século das trevas, né? Que era quando a religião do catolicismo romano mandava no mundo, né? Mandava nos reis, né? Mandava em tudo. Então eles defendiam o quê? Defendiam a liberdade individual, né, das pessoas, defendiam o progresso, claro, né? A tolerância religiosa, a fraternidade, né? O governo sob leis, né? As leis, né? Para governar o povo, o mundo, né? E o governo.
e também defendia a separação da igreja e do Estado. Então foi nesse contexto aí, mais ou menos, que foi gerado, né, a reforma, né, protestante. Né? Então o iluminismo, né, ele enfatizava o quê? Enfatizava o método científico, né, e questionava e negava a ortodoxia religiosa. Ortodoxia quer dizer a verdade certa, né? Ou melhor, os dogmas religiosos. Então eles começaram a contestar os dogmas religiosos, as leis, né, religiosas, principalmente do cristianismo e do catolicismo romano, né? Então o que aconteceu? Não, estamos todos procurando a verdade e a verdade só pode ser identificada e descoberta através da ciência, né? A religião já mostrou, né, que não é possível se encontrar a verdade, por causa exatamente aí dessa confusão, né? Religiões, todos os países tinham a sua, né? Não é isso? Então o século XVIII nós sabemos que o século XVIII conheceu várias revoluções, né? Certo? A Revolução Industrial foi uma delas, né? Teve a Revolução Industrial, se a gente pudesse, por exemplo, identificar rapidamente o que foi essa Revolução Industrial, é a gente saber que, né, que o algodão, né, digamos assim, né, que era o produto, e ainda é, né, um grande produto mundial, foram descobertas várias técnicas de acelerar, né, a produção de fios, né, os teares e tal, não sei o quê. Então isso aí foi o início da Revolução Industrial. Aí teve a máquina a vapor, teve não sei o quê, enfim, né? Só para a gente citar o exemplo aí. Nessa época também teve a Revolução Francesa, né, que defendia a igualdade, a fraternidade, né? E aí veio também a Revolução Intelectual, né? É isso? A ciência, né? Várias pessoas descobriram várias coisas, né? A genética foi descoberta mais ou menos nessa época. Enfim, houve revoluções e mais revoluções. E essa revolução intelectual, né, ela teve seu ponto alto exatamente no chamado iluminismo, né, ou a ilustração, ou a filosofia das luzes, né, como é chamado. Então esse iluminismo, ele defende o quê? Ele defendeu a primazia da razão, né, e da ciência. Ou seja, não, o homem ele deve dar primazia à ciência e à sua razão, né? Ele não deve dar atenção à fé, né? Então então ele defende então a primazia da razão e da ciência sobre o quê? Sobre a visão ou as visões religiosas, né? Que dominavam a Europa desde a Idade Média, né? Né? Então eles opuseram a fé, né? A fé se constituiu oposta à razão e à ciência. Então a razão se contrapõe à fé, certo? Então isso é importante a gente saber, porque nós vamos ver que teve vários acontecimentos aí, né? Então o movimento do iluminismo privilegia a ciência e a razão humana, certo? Em detrimento da fé. Então o que eles diziam basicamente? Não, a fé não nos interessa mais. O que interessa ao homem agora é a razão e a ciência, certo? Então o movimento ele combatia o quê? Ele combatia o absolutismo romano. Absolutismo nós sabemos o que é, né? O absoluto, aquele que é o rei, né? Digamos universal, né? Que quer mandar em tudo, não obedece às leis, e a sua palavra é a lei. Então eles eram contra esse absolutismo que se originou exatamente no catolicismo romano,
né? Se não se originou, pelo menos era apoiado por ele. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, né? Paz seja com todos nós nesse dia.